abrir a palavra, 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 8, eu vou ler. Essa carta a Timóteo, ela vem sempre com exortação, nos chamando para observar falso profeta, tenha uma visão real e verdadeira do Evangelho para nos mantermos firmes, né? E aí, então, Paulo escreve: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e traga para nós revelação ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Paulo está aqui falando com Timóteo, que foi discípulo de Paulo, né? Paulo fez um discipulado com Timóteo, e esse texto fala de vitória. Esse texto fala de vencer. Esse texto fala de completar aquilo que lhe foi proposto, né? E vitória, o que quer dizer vitória? Vitória é um triunfo. É triunfar sobre o inimigo. É completar uma proposta que lhe foi entregue, que lhe foi dada. E Paulo declara que completou a carreira. Ele quer dizer, ele chegou no alvo, onde estava proposto para ele, né? E o treinamento, quando ele fala aqui com Timóteo, para Timóteo olhar que toda a escritura, para Timóteo corrigir e falar na hora oportuna ou não oportuna, mas com toda a paciência na doutrina. Paulo está fazendo lembrar a Timóteo todo o treinamento que ele recebeu. Timóteo estava preparado para então ir cumprir. E nós também precisamos estar preparados para cumprir. E o que é a preparação de um discípulo para cumprir o chamado ou a missão? Que está lá em Mateus 28. Ide por toda a terra, pregai o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos, então, ter esse conhecimento. Como que eu vou sair por aí ensinando uma coisa que eu não sei? Tem aqui a Isabela, que é formada em física. Se eu saio por aí agora ensinando física, vai dar ruim. Porque eu não vou acertar uma coisa de física, nenhuma. Porque eu não sou preparada para isso. Eu não estou preparada para isso. Então, Paulo faz lembrar todo o treinamento a Timóteo. E então, para Timóteo cumprir. Por quê? Porque quando a gente sai de um lugar para que a gente vai ensinar, nós precisamos
ter conhecimento daquilo que falamos. Nós não podemos ficar falando por aí coisa da nossa cabeça, né? E nós temos o Espírito Santo, glória a Deus, que nos ensina e nos guia. Bom, Paulo com insistência, Paulo então fala com Timóteo, com insistência, pregue a palavra, insista, corrija, repreenda, exorte. Nós temos aqui 5 verbos para quando Timóteo sair para pregar, para falar, tem 5 verbos. Tem pregar, quer dizer, falar, insistir, permanecer, corrigir aquilo que está de maneira não correta, repreender quando necessário e exortar. São características, né, que nós temos que ter. Temos que ser pacientes. Mas ele diz aqui no versículo 2, prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, com toda paciência, constância, porque a gente tem que caminhar, né? Paulo alerta também Timóteo de que virá o tempo, né? A concupiscência do coração, que agora o tempo não querem ouvir a palavra, há coceiras nos ouvidos, não querem ouvir a verdade, não querem ouvir o que Deus fala. Aqui nos versículos, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e vão se dar a fábulas. Nada parecido com o nosso tempo, né, gente? Nada, tem nada com o nosso tempo. Hoje, né, que nós vemos aí templos e templos, quem abre aí a internet vê tantas vertentes do Evangelho, tantas vertentes da palavra de Deus, tantas coisas inventadas que chamam de estratégia, que chamam de sabedoria para poder segurar as pessoas nos templos, para poder conquistar jovem, para poder isso, para poder aquilo. Não querem a sã doutrina. A sã doutrina é o discurso que a Marli falou aqui. É duro esse discurso. Quem o pode suportar? A sã doutrina é de cruz. É a doutrina dos apóstolos, que entregou a vida, como Paulo está aqui falando, inclusive, da própria hora dele que é chegada. Mas quem pode suportar? Então, esse é o tempo. Mas é nesse tempo que ele está dizendo, vai e prega, insista, exorta, repreenda, com longanimidade e doutrina. Não desista. Vai. Não fique parando pelo caminho. Vai. É assim que ele está falando com Timóteo. E nós estamos bem nesse tempo. Vocês devem abrir aí as coisas da internet e ouvir tantos pastores, tanta liderança. Acho que nunca houve tanto. Mas é de tantas coisas que a gente ouve, gente. Tantas coisas, tantas interpretações, tanta coisa que a gente vai ficando meio zonzo. Se nós não tivermos o conhecimento de Deus em nós. E a presença do Espírito, que é quem nos guia à verdade, a toda a verdade. Nós temos líderes, pastores, levantados por Deus, no meio do joio ao trigo, no meio de uma geração má e adúltera, há povo de Deus. Então, nós não precisamos ter medo, mas precisamos estar atentos e precisamos nos encher do conhecimento
de Deus, da palavra. Nós precisamos saber o verdadeiro, porque aí nós não precisamos temer o falso. Mas quando nós não temos o conhecimento, quando nós não estamos na verdade, quando nós não estamos no caminho, qualquer doutrina ou fábula nos leva ou fica nos colocando dúvida no coração. É isso que ele está dizendo. Vai, ensina, exorta, como um evangelista, ele diz aqui. Vai pregar. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão do crente. Pregar, pregar, pregar. Levar a palavra em todos os cantos de toda a terra. Mas estamos no tempo, nesse tempo, em que há pregações para todos os gostos. Então, nós precisamos conhecer quem nós servimos. Precisamos saber, ter esse conhecimento. Mas hoje, nós estamos nesse tempo. Eu vejo a nossa geração nesse tempo. Haverá quem não suporta a sã doutrina. E hoje nós temos relatos de igrejas que são evangélicos, mas que não creem na volta de Cristo, que não pode se falar em pecado, tem um monte de coisa. Então, é a nossa geração. Mas em todas as gerações, Deus tem os dele, né? Deus tem os dele. Bom, e aqui ele vem dizendo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Então, olha só. Vai. Seja sóbrio. Fica inventando coisa, não. Caminha na palavra. É na palavra. É no Evangelho. É em Cristo Jesus. É na doutrina dos apóstolos. É aqui que nós vamos caminhar. Então vai, ser sóbrio, suporta as aflições, porque nós estamos vivendo numa geração má. Então suporta o que você vai passar, mas vai como um evangelista, suportando, não tem um louvor? Passando pela prova, dando glória a Deus, porque nós temos um alvo. E o nosso alvo é a coroa. Nós vamos vencer. Há uma vitória para nós. Mas nós só podemos vencer se nós completarmos o percurso. Paulo, quando ele diz aqui, completei o bom combate, completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé, ele está falando de uma corrida, de um percurso, de um caminho percorrido, que ele chega no final. Completei. Eu cumpri. Eu cheguei no fim. E ainda guardei a minha fé. Nós podemos completar a carreira, nós podemos até combater, mas nós podemos, pelo meio do caminho, perder a fé. Nós podemos perder a fé. Mas ele está dizendo que ele foi combatendo todo o combate, suportando as aflições, firme no propósito, na presença de Cristo Jesus. Ele cumpriu a carreira e ele guardou a fé. E aí ele vem dizendo aqui: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas ele está dizendo, não só para mim, para todo aquele que. Todo aquele que. Então, ele está dando um testemunho. Ele está dizendo para Timóteo, vai, exorta, cumpre tudo que você tem que cumprir, faça o seu trabalho de evangelista. Vai, prega. E aqui Paulo, ele era tanto para os crentes, né,
mas também para aqueles que ainda não conheciam Jesus. E ele está falando com Timóteo, porque eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas eu ainda guardei a minha fé. E agora Deus está me aguardando com a coroa. O reto juiz vai me entregar a minha coroa da justiça. Mas não é só para mim, é para todo aquele que o quê? Que crê, que for, que completar, que suportar. Todo aquele que perseverar, todo aquele que guardar a fé, todo aquele que mergulhar no conhecimento de Deus, todo aquele que caminhar o caminho que é Cristo, todo aquele que reconhecer a cruz, o sacrifício na sua própria vida, que se identificar com a vida de Cristo, que comer a carne de Cristo e beber o sangue, como o Mari falou. O discurso é duro, mas todo aquele que completar tudo isso e guardar a fé, a vitória. Mas para que a gente corra, ele fala aqui de um percurso, né? Nós conseguimos concluir um percurso pela fé, mas também pela graça. Amém. Se nós tivermos fé, e não é a fé, como diz a pastora, fé na fé. A fé em Cristo Jesus. É a fé que vence o mundo. A nossa vitória de vencer o mundo é a nossa fé. Fé em Cristo. A fé que é um dom de Deus dado àquele que crê. Que Deus enviou o seu Filho único à morte para se entregar, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então a nossa vitória é para a eternidade, não é para essa terra. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, mas nosso alvo é a eternidade com Cristo. Então nós temos um percurso desde o dia em que aceitamos Jesus, que conhecemos a Cristo. Há um caminho a percorrer, há um percurso a completar, há uma carreira para completar, guardando a fé, para então alcançarmos o alvo, a eternidade, e recebermos das mãos de Deus a coroa da justiça que nos está esperando. É isso que nós temos que fazer. E a coroa, eu fui ver assim mais ou menos o significado. Coroa tem um significado de justiça. Quem é coroado é quem está... fizeram uma justiça com essa pessoa, né, que completou, que fez, e uma recompensa ao que vencer. Mas também coroar significa ornar, premiar, terminar, completar, satisfazer completamente. Olha que coisa linda quando Paulo fala: combati o bom combate, suportei as aflições. Fui preso, açoitado, mas eu suportei, eu combati o meu combate. Eu completei a carreira que Deus me deu, eu consegui ir e ultrapassar todos os obstáculos do percurso que estava à minha frente, olhando para o autor e consumador da minha fé. Jesus foi quem me chamou, quem apareceu para ele. Não é assim? Quando ele estava no cavalo, fez ele perder a visão. Então ele está dizendo: e guardei a fé. Agora uma coroa me espera. A coroa da justiça está escrito aqui. Está me aguardando, porque eu venci. Por isso que a coroa está me esperando. A coroa é a justiça, a recompensa do que vence. E a coroa também vai me adornar.
vai me enfeitar, me premiar, satisfazer completamente. Está completo. Ela significa também terminar. Está terminado na minha vida. Recebi a coroa. Eu completei. O alvo, eu alcancei. O que Deus me propôs, eu consegui. Porque eu guardei a fé. E na graça de Deus, a graça que é derramada, que é melhor que a vida, que nos faz vencer o dia mau, me fez chegar no final do meu percurso. Olha que coisa mais linda que Paulo está dizendo. Que coisa mais bonita. No mundo tereis aflições, Jesus disse. O percurso, ele é cheio de obstáculos. Cheio de obstáculos. Mas nós vamos ultrapassar. Ele ainda diz, eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Mas que não seja segundo a concupiscência do seu coração. Porque aqui ele fala da concupiscência do coração. E aí tem um outro versículo que diz que o diabo atua segundo a concupiscência do seu coração. Hoje a gente vê uma fala também no meio cristão de que tudo é culpa do diabo. O diabo não dá, ele vai enganar, ele é o pai da mentira. Mas nós conhecemos a verdade. Ele só vai atuar segundo a concupiscência do meu coração. Ele pode tentar, ele pode barrar, ele pode tudo. Mas a minha vida está entregue nas mãos de Deus. E eu estou no caminho, que é Cristo. Caminho é um lugar estreito que liga dois pontos. É uma comunicação entre dois pontos. Essa é a definição de caminho. Por isso que quando a gente fala assim, não pegue caminho paralelo, é porque esse caminho paralelo não é o mesmo caminho que nós devemos seguir. Nós vamos ficar vislumbrando o caminho do nosso lado e não vamos nos encontrar nunca, porque as retas paralelas não se encontram. E o caminho, ele liga dois pontos. Ele tem o início e ele tem o fim. Jesus é o nosso caminho. Amém. Jesus nos encontra. Amém. Eu me rendo a Cristo Jesus, creio. Amém. Então agora há uma comunicação entre o que eu era, para onde eu vou, para onde Cristo está me levando, para a eternidade. Ele é esse caminho. Amém, Jesus. Então, receber a coroa tem que ser mais obrigado. Amém, Jesus. Quando Paulo fala que vai, cumpre como um evangelista, cumpre tudo. Cumpre aqueles verbos, pregue a palavra, insista, exorte, repreenda, mas faz o teu trabalho, mas suporte todos os pesos, suporte tudo. Todas as aflições, porque ao final, você vai ser coroado. Não é só para mim, é para todos que completarem a carreira, todos que combaterem o bom combate, todos que guardarem a fé. Então nós vamos receber a recompensa, porque nós vencemos, e nós vamos ser adornados, vai ser completado em nós. Por quê? Porque Jesus é o autor e o consumador da fé. Autor é aquele que inicia. Ele é o motivo da fé. Ele é o início da fé. E consumar é terminar, é o fim. Quando ele fala na cruz está consumado, está completo. O sacrifício foi feito. Eu me entreguei, o meu sangue cobriu toda a humanidade do seu pecado, lavou para todo aquele que crê. Então ele é o autor da nossa fé. O início. E ele é o que consuma a nossa fé. O que termina. E a coroa é o
completo, é quando completamos tudo. Amém. Porque nele, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós conseguimos todo esse percurso que o Paulo diz. Jesus, oh glória. Nós vamos completar, Amém. vamos combater e nós vamos guardar a nossa fé, se olharmos para Cristo Jesus. Então a nossa vitória está em quem? Em Cristo Jesus. Oh Cristo, glória Em a Deus. Cristo Jesus. Aleluia. E ele diz Amém, que Senhor. nós precisamos crer. Amém, Jesus. Tudo com Deus é pela fé. Amém. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não há vitória sem fé. Não há vitória por métodos. Não há vitória por conhecimento na mente. Não há vitórias por títulos que nós tenhamos. Não há vitória por 10 faculdades que façamos. Não há vitória pelo esforço do nosso braço. Como disse a Joana aqui, não há vitória porque pelo que eu acho. Não há vitória. A nossa vitória é pela fé. Em Cristo Jesus. Nós vencemos. Em Cristo Jesus. Ele é a nossa vitória. E pela graça é que nós conseguimos. Porque a graça nos faz vencer o dia mau. Quando Paulo falou do espinho na carne, qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Amém, Jesus. A minha graça te basta. Qual foi a oração de Jesus para nós? Pai, não peço que os tire do mundo. Peço que os guarde do mal. Amém, Senhor, glória a Deus. Nós estamos no mundo. É aqui que nós vamos pregar. É aqui que nós vamos combater. É aqui que nós vamos correr a carreira, o nosso percurso. E Deus vai nos guardar. Oh, glória a Deus. E nós vamos suportar as aflições. Amém, Senhor. E nós vamos, então, depender da graça de Deus. Amém. E nós vamos andar em Cristo Jesus, que é o caminho. Deus, aleluia. Mas nós temos um alvo. Oh, poderoso A eternidade Pai, com oh, Cristo glória. Jesus. A coroa que nos aguarda. A recompensa do nosso Pai. O completar na nossa vida. Oh, Jesus. É o terminar com Oh, Cristo. glória a Deus. A gente sempre ouviu aqui, quem é mais antigo na igreja, que todos nós somos, a gente sempre ouviu assim, não importa como você começa, importa como você termina. Porque no meio do percurso tem muitos obstáculos a serem vencidos. Tem as aflições que nós temos que suportar. A carreira nós temos que completar. Amém, Senhor. As batalhas nós temos que vencer, uma a uma. E nós temos que depender de Deus, porque senão nós não conseguimos. Mas para quem vai vencer, uma vitória é feita de quê? De um alvo a percorrer. O atleta, qual é o alvo do atleta? Para ele ser vencedor? É a chegada. Você vai correr, você vai chegar. Se você vai jogar, você vai pontuar. Se você vai nadar, você vai chegar. Se você vai dançar, você tem que ser melhor do que o outro. Então, isso nos mostra que para vencer é preciso ter um alvo. Então, nós temos uma visão e nós temos um percurso. Nós não sabemos tudo que vamos encontrar pelo percurso. Né? Podemos passar ilesos pelo percurso. Mas tem irmãos nossos que o percurso é duro, muito duro. Perde-se a vida. Mas se guardou a fé, completou. A coroa o espera para adorná-lo como a noiva maravilhosa de Jesus. E está completo na sua vida. O sacrifício da cruz valeu. E para nós, o sacrifício da cruz valeu. E ele disse, não é só para mim. É para todo aquele que
A vitória que hoje eu estou declarando é para você. Glória a Deus. Vai lá e cumpre. Faça. Amém. Pregue. Suporte. Porque essa coroa, que eu já estou vislumbrando, que ele estava ali para ser entregue, ele já estava dizendo, mas vai, é para todos quantos amam a vinda de Cristo. Amém. Quantas pessoas pararam no meio do caminho por não crer mais que Jesus voltaria? Aliás, hoje nós temos pregadores que já estão dizendo que não é bem assim. Já não creem mais na volta de Cristo. Mas ele disse que voltaria, que ele foi preparar lugar, para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos. Para aquele que completar a carreira. Ao que vencer. Ao que vencer. Para chegar ao alvo, precisamos da fé. Eu quero ler um texto de Apocalipse 3, um versículo, para a gente ir terminando. Capítulo 3, versículo 21. Diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E 1 João 5, 45. Não, não é 45, é 4 e 5. 1 João 5, versículos 4 e 5. Eu já emendei tudo. Que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus, o Filho, é o Filho de Deus? Então essa é a nossa história. Crer que Jesus é o Filho de Deus. E ele venceu o mundo. Amém. Nós somos vencedores. Né? Glória a Deus. Romanos 8, versículo 37, diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém. Porque por amor somos entregues todos os dias. Suportamos todos os dias. Né? E eu vou ler Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui está falando do princípio das dores. Aquilo que vamos passar como igreja. Todas as coisas aqui. Depois vocês leiam esse texto, que se levantará nação contra nação. Todo o princípio das dores. Mas ao que perseverar, esse é vencedor. Esse vai chegar no alto. Então, nós temos um caminho. E a Bíblia nos diz e nos garante como fazer. Mas sem fé não há métodos. Porque nós não estamos falando de coisas temporais. Os métodos humanos, eles servem para coisas temporais, do nosso tempo. Então, nós temos métodos de estudo, métodos de trabalho, as indústrias têm método de produção, é método disso, agora tem método para educar filho, método para lidar com adolescente, método para suprir as questões emocionais, tem método para tudo. Coisas temporais, do físico e da alma, mas espiritual, só tem a fé. E a fé em Cristo Jesus, que é o autor dessa fé e o consumador dessa fé, para quando nós estivermos sendo entregues nas mãos de Deus, então nós vamos poder falar e vamos ser chamados desse ao que vencer.
dar-lhe-ei a coroa Amém. da vida, a coroa da justiça. Então, a porta da vitória, ela é pela fé. A porta da vitória que Deus abre para nós, porque nós somos mais que vencedores. E em todas essas coisas que foram tratadas ali em Romanos, depois vocês leiam, nós somos mais que vencedores. Não há nada, nem ninguém, nem altura, nem comprimento, nem profundidade, nem os anjos, nem o porvir, nada, diz a palavra, que pode nos separar do amor de Deus. Mas a concupiscência é do nosso coração. Então, o nosso vencer depende de mergulharmos na palavra, no conhecimento do nosso Deus e, pela fé, adentrarmos a porta para percorrer o percurso, suportando as aflições, mas sabendo que o nosso alvo é a eternidade com Cristo Jesus. Amém?